Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar mais um atleta que tem boas possibilidades de se tornar novo reforço do Corinthians. Alisson, meio-campista, 32 anos de idade, fez longa carreira no São Paulo e agora pode ser mais um jogador do Timão. A gente vai ver, galera, muita coisa sobre o jogador no vídeo de hoje, incluindo lances do atleta. Mas para que isso aconteça, já sabem, né? É muito importante que você se inscreva aqui na FBTV, deixe aquele likezinho no vídeo, ative o sininho para receber as notificações, comente e hype o seu comentário para o YouTube mostrar mais o nosso conteúdo e te trazer mais vezes aqui para o nosso canal, tá bom? Recados dados, já sabem, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Alisson no ano de 2025. Lembrando que ele tem 32 anos de idade, 1,74 m, jogou toda a temporada passada pelo São Paulo Futebol Clube e fez 52 jogos, 39 como titular, marcou um gol, deu 2 assistências, 20 passes para finalização, desperdiçou a posse de bola em média 7,3 vezes a cada 90 minutos e retomou 6,3 vezes a cada 90 minutos, com 38% dos duelos por cima, acertou 89% dos passes que tentou e tomou um monte de cartão, né, pessoal? 9 amarelos e uma expulsão ao longo de 2025. Fiel corintiana, conta para mim nos comentários do vídeo. Ficaram animados, empolgados com esse quadrinho, com os números do jogador? Claro que ainda tem mais informação, tem a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que está rolando o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo, o uniforme oficial do Timão, você encontra com desconto. Beleza? Seguindo com o atleta, galera, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Alisson, assim, que já foi um jogador importantíssimo, vital para o São Paulo, né? Em algumas das temporadas recentes, só que ele sofreu um probleminha físico muito sério, né? Que a gente vai ver daqui a pouco qual que foi. E acabou perdendo um pouco de espaço, voltando durante praticamente. Voltou lá no final de 24, né? Mas para iniciar mesmo a temporada saudável, voltou agora em 2025. Ele chega a voltar com o status de titular, né? Ele faz ali o primeiro semestre praticamente inteiro como titular da equipe de São Paulo, até julho mais ou menos. Dali para frente, começa a oscilar um pouquinho, vai perdendo espaço e termina a temporada de 2025 mais com status de reserva do São Paulo do que propriamente titular. No que pese que no último jogo ele até iniciou a partida, você pega ali as últimas 10, 11 rodadas do Brasileirão, ele só iniciou 2. Então, assim, ele terminou o ano mais sendo um reserva mesmo de São Paulo do que um titular, beleza? Falei sobre o sério problema que ele teve em 2024, pessoal. Será que em outras temporadas ele também sofreu com questões físicas ou foi só uma temporada? Vamos lá. Pequeno histórico de lesões, pessoal, do atleta ao longo da sua carreira, sim. O Alisson é um jogador que já conviveu com problemas em outros momentos, sim. Né, pessoal? 2019 foram 47 dias fora por conta de lesão. 2021, problema no tornozelo. 71 dias fora. 2022, um problema no joelho e outro na coxa. 22 dias fora de combate. 2024, a lesão séria que ele teve no tornozelo. 115 dias fora. No ano passado, um problema no quadril. 33 dias fora. Então, é um jogador que vai fazer 33 anos de idade em 2026, teve recentemente uma lesão grave e, historicamente, é um cara que se machuca bastante. Então, sim, sinal de alerta ligado nesse sentido, tá bom? Sei que vocês querem ver os lances do jogador, mas um pouquinho antes disso, bora falar sobre posicionamento. Será que o Alisson é um cara que mudou de função ao longo dos tempos? Vamos tentar entender, vendo mapas de movimentação, mapas de calor do Alisson, em 2 momentos da sua carreira. A temporada passada, a mais recente, né, galera? Lá 2022, que foi a última temporada que o Alisson era um atacante, né? Ele começa a carreira assim, Cruzeiro, Grêmio, sendo um beirado, um atacante lado de campo que podia jogar tanto pela esquerda quanto pela direita. A partir de 2023, aos pouquinhos, até chegar de fato em 2025, ele foi mudando seu posicionamento, virando um meio-campista, até mesmo um volante mesmo. Tá bom? E como quase todo atacante que vira volante, ele desenvolve uma característica. Desenvolve não, ele acaba utilizando algumas das características ofensivas no meio de campo, que é você conseguir ter a bola dominada, progredir, tirar o seu time da pressão eventualmente com dribles, com arrancadas. É uma característica marcante do Alisson. Outras características que muitas vezes jogadores que fazem essa transformação acabam não tendo, e o Alisson tem. Ele consegue ter. Tô falando tudo isso do Alisson dos melhores momentos, tá, pessoal? Ele consegue ter essa capacidade de progressão com a bola de drible pela zona central, que é rara, aliada também a um jogo associativo, um cara que participa bastante do jogo, carimba a bola no instante, acerta muitos passes, tenta conectar o seu time com o terço final. Então o Alisson acabou se desenvolvendo muito mais como um volante do que como um atacante. Ele era um atacante mediano e chegou a um dado momento a ser um ótimo volante, um ótimo meio-campista. Chegou até a seleção com o Dorival, quando vestia a camisa do São Paulo. Então, se o Alisson recuperar os seus melhores momentos, ou pelo menos 80% disso, com a camisa do Corinthians, vai ser aquele meio-campista que marca e que joga, um cara que consegue te
te dá característica de um jogo de transição, de força, de arraste, com a bola dominada, e ao mesmo tempo você não perde uma troca de passe, um jogo mais associativo, porque ele consegue unir o melhor dos dois mundos, tá bom? Ainda sobre a característica dos passes, pessoal, para a gente poder explanar um pouco mais como joga, de fato, o Alisson, né? Então, eu chamo na tela o raio-x de passes do jogador para ilustrar bem o que eu falei com números, tá bom? Ele teve uma média no ano passado de 53,7 passes por jogo, que isso custa pra caramba. Tá bom, pessoal? Normalmente quem tem número assim é primeiro volante, aqueles caras que estão toda hora lá embaixo, jogando numa zona fora de pressão, encostando em zagueiro. O Alisson não é um primeiro volante, ele vai ser um segundo, terceiro meio campista, então ele sim, participa muito do jogo, tá um número muito acima da média para a posição que ele joga. Tem um nível de verticalização razoável de jogo, 27%, e uma quantidade alta de passes buscando o terço final, 7,92, ou seja, ele se apresenta muito para jogar, mesmo sendo o cara que tem essas características mais ofensivas que eu falei, muitas vezes ele desce, ele recua para encostar e receber a bola, fazer essa primeira, segunda fase de construção. Então, como nós falamos, o Alisson é um cara muito participativo nos 90 minutos e um cara que mesmo tendo essa característica de arraste, de condução, de progressão, com a bola que ele tem perdido um pouquinho, principalmente depois das lesões, ele tem conseguido desenvolver um lado de um jogo mais associativo, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário importantíssimo, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Se você não sabe comentar, tá meio sem criatividade, comenta assim, Caps Lock. Vai, Corinthians! Que eu vou saber quem comentar isso. Chegou nessa parte do vídeo, eu vou deixar um likezão no seu comentário. Quer fazer um comentário ainda mais bacana, deixar bem mais bonito a seção de comentários? Vira membro do canal e comenta com o escudinho do Corinthians. Coloca lá o escudão do Corinthians, nós temos disponível a partir de R$3 nos nossos planos de membros, tá bom? Bora seguir com o atleta? Ver como é que foi seu último ano no Grêmio, toda a trajetória com a camisa do São Paulo? Vamos nessa. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Alisson como profissional. 2021 pelo Grêmio, aquele era atacante ainda, né, pessoal? 41 jogos, 34 como titular, 4 gols, 3 assistências. 2022 no São Paulo, 38 jogos, 28 como titular, 3 gols e 3 assistências. 2023, aqui é a temporada que ele começa a migrar para o meio campo. 56 jogos, 41 como titular, 1 gol, 6 assistências, que foi a temporada de título de Copa do Brasil. Logo depois o Dorival chega, né, a seleção brasileira, e começa a convocar o Alisson. Temporada de 24, 41 jogos, 37 como titular, 3 gols e 2 assistências. Então é um cara, pessoal, que já rodou alto, como a gente fala, né, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, mesmo sendo um jogador questionado em alguns momentos ao longo da sua carreira, sempre tendo boa minutagem, sempre participando bastante nas equipes por onde passou. Agora, em 2025, ele começou, depois das lesões, a perder um pouquinho mais de espaço. Beleza? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo. O que eu acho de Alisson chegando para reforçar o Corinthians? Bem, pessoal, é aquela famosa oportunidade de mercado. Estou gravando o vídeo bem antes de tudo aí ser concluído. Não sei se vai ser compra, empréstimo, troca de atletas, tá bom? Então eu tô gravando sem saber esse tipo de informação. Eu sei que o Alisson, por mais que ele esteja um pouco mal no presente momento, ele já foi um jogador de bom nível aqui no nosso futebol, no passado bem recente, um campeão de Copa do Brasil, jogando, né, chegou à seleção brasileira em 2024 e vai trabalhar com um treinador que potencializou muito ele nos tempos de São Paulo, um cara que com certeza está pedindo essa contratação. Então, claro, é um jogador que precisa recuperar o seu futebol, retomar a confiança, principalmente, mas eu acho que ele ainda tem lenha para queimar. Então acaba sendo uma aposta, claro, não acho que ia ser um super reforço, mas dentro desse perfil novo que o Corinthians tem apostado nas contratações, pode ser sim um nome que vai ajudar o Timão em 2026, beleza? E aí, conta pra mim nos comentários, gostou? Não gostou da contratação? Concorda, discorda da minha opinião? Conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de acompanhar o canal, não tem scout de todas as contratações do Corinthians. E claro, ativa o sininho porque vem muito mais scouts por aí. Valeu!